que cantemos por toda a vida a bondade de Deus. Aleluia. É sobre isso que eu quero Glória a Deus. pregar nessa noite. Oh, glória. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias novamente. Aleluia. Salmos 73, a partir do verso 25. O Senhor tem falado tão fortemente, meus irmãos, através desse texto ao meu coração. E eu senti do Senhor compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito arder no meu coração a partir desse texto. Como eu falei no começo do culto, seria bom se a gente lesse todo, mas eu vou ler apenas o mesmo trecho que eu li no começo do culto. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e a gente volta e passa por todo o texto, expondo alguns pensamentos que o Senhor trouxe ao meu coração nos últimos dias. Salmo 73, a partir do verso 25, diz assim: Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. A igreja diz amém. Eu quero nesta noite, meus irmãos, falar sobre a crise de fé e a bondade de Deus. Esse texto fala disso. Esse texto fala de uma crise de fé, mas também da profissão de que Deus é bom, de que Deus é fiel, apesar das nossas imperfeições, da maldade, da injustiça, da impiedade que nos cerca. Esse texto, ele é atribuído a um importante músico da Bíblia chamado Asaf. O livro de Salmo é dividido em livros. Na verdade, Salmo é uma composição de 5 livros. E o Salmo 73, ele é o primeiro capítulo, ele é o primeiro texto desse terceiro livro de Salmo. E nesse terceiro livro tem uma série de salmos de Asaf. Desde o Salmo 73 até 83, atribui-se todos esses salmos a Asaf, além do Salmo 50. Portanto, ele é compositor de importantes salmos da Bíblia. Asaf foi um dos líderes da música dos tempos de Davi, designado por Davi para ser um dos regentes do coral daquele tempo. Ele é fundador de um dos coros do templo, a gente sabe disso nos textos de Crônicas. Portanto, é um homem reconhecido, um homem de grande prestígio no meio do povo de Deus, especialmente pelos talentos e pela função de destaque que ele ocupa nos seus dias. O texto que temos do Salmo 73, e acredito que provavelmente boa parte dos irmãos aqui já tenham lido, é um texto que fala de uma grande crise que esse salmista ele enfrenta, uma grande crise de fé. A Bíblia fala de muitos homens de Deus enfrentando crises de fé. Abacuque, Davi, Jeremias, Tomé, grandes homens lidaram com dificuldades quanto à sua fé, principalmente ao lidar com dias de crises, dias de lutas. A crise de fé aqui, ela está posta na dificuldade que às vezes temos de compatibilizar o que nós sabemos sobre Deus e o que nós estamos enfrentando. Ninguém está isento dessas crises, meus irmãos. Provavelmente alguns irmãos aqui já enfrentaram. Se não enfrentaram, poderão enfrentar. Como eu falei, eu citei importantes homens e profetas do Senhor que lidaram com elas. Quem nunca se pegou olhando para o mundo e dizendo: meu Deus, como o mundo é injusto. Como o mundo é injusto. Por que os maus prevalecem sempre? Por que os homens maus parecem que se safam sempre, se dão bem?
não há justiça, não há punição. Parece que estão sempre um passo na frente. Você já se perguntou assim, olhando a maldade do mundo? Meu Deus, por que que há tanta maldade? Por que que o Senhor não refreia esse mal dessa forma? Por que que homens tão ímpios, tão sanguinários, vivem a vida toda e às vezes morrem tranquilos na cama, uma enfermidade, longevos, depois de terem sido objetos de genocídios, de maldades inimagináveis, envelhecem, morrem na segurança do seu palácio, nada lhe aconteceu. É justo isso? Um homem bom, justo, piedoso, sofre anos e anos de doenças, padece pobrezas, necessidades. Essa crise, gente, é a crise de Asaf. É a crise de olhar a injustiça do mundo, a maldade do mundo, e se perguntar: Deus, onde é que o Senhor está, afinal de contas? A crise surge quando nós temos dificuldade, repito isso, de compatibilizar aquilo que nós sabemos de Deus e o que nós estamos enfrentando. Ela surge aqui, ela surge de determinados momentos que enfrentamos, que colocam em xeque tudo aquilo que a gente sabe de Deus. E normalmente há 3 caminhos, há 3 fluxos de saída que refletem essa crise. E a primeira delas, e mais grave delas, é a incredulidade. Tem pessoas que simplesmente perdem a fé em Deus, deixam de acreditar em Deus, desenganam-se por completo, não tem mais condições de crer em Deus. Eu lembro que nos tempos que eu estudei no seminário, por aquele período, estudou também um casal que tinha um filhinho. E eles eram muito amados na escola, eles estavam estudando para fazer missões no Vale de Jequitinhonha. Um casal muito querido nosso, dos alunos. E no meio do curso, eles tinham um sonho de terminar o curso e fazer missões. Quem conhece essa região de Minas Gerais sabe que é uma região paupérrima, muito difícil. E eles tinham um sonho de ser missionários lá, ajudar as pessoas. E chegou no meio do curso, ele descobriu uma enfermidade terrível na sua esposa. E esta enfermidade se apresentava como irreversível. E aí a gente lembra toda aquela crise dos alunos, toda aquela mobilização de oração para que Deus curasse aquela mulher dele. E ele, tanta expectativa de que aquilo acontecesse, afinal eles tinham um sonho de ser missionário num lugar muito difícil, naquele tipo de lugar que ninguém quer ir. Eles tinham um filhinho, e eu lembro que eu estava pregando num congresso em São José dos Campos, numa noite. Eles estavam lá naquele culto, eles já estavam afastados do curso por conta das crises, dos problemas de saúde da esposa, e eles estavam nessa festa. Foi uma grande festa numa igreja em São José dos Campos, numa noite de domingo. E eu lembro que eu preguei naquela noite sobre as promessas de Deus. No final do culto, nós oramos, muitos irmãos veio à frente. Ela veio à frente, ela estava tão feliz. E ela saiu dali, daquele culto, a gente se encontrou depois do culto, num espaço lateral que o pastor tinha preparado para fazer uma recepção para os convidados. E eles estavam tão felizes. E ele estava certo que ela tinha sido curada naquele dia. Eles se abraçavam e aquela expectativa de voltar para o curso, terminar o curso e fazer missões no Vale de Jequitinhonha. Passou algum tempo, aquela doença se agravou e Deus levou aquela irmã. Foi um choque terrível para ele. E eu lembro todo aquele apoio que a gente deu, os alunos, orando, ligando, procurando, visitando. E a gente viu que ele recobrou as forças, olhando dentro de casa e vendo que tinha um filhinho pequeno para cuidar, fruto daquele casamento, e que naquele momento foi um conforto para ele, e sobretudo o senso de missão, de que ele era pai, e ele precisava cuidar daquele filho, era a lembrança da esposa, e ele decidiu reconstruir a vida, cuidando do seu filhinho. Aquele filhinho estudava numa escola, chegou um dia, ele recebe uma ligação, aquele menininho sofreu um acidente na escola e morreu.
foi muito pesado para ele. Se os irmãos perguntarem sobre este irmão hoje, ele não é mais crente. Ele tem um bar. Ele não serve mais a Deus. A experiência de viver a morte da esposa e a morte do filho da forma que foi, a partir de sonhos e expectativas que ele tinha, ele simplesmente não suportou. Ele não suportou mais crer em Deus e crer num Deus que o deixou passar por tudo aquilo. A gente olha, e eu estou falando de um caso chocante, não é uma ilustração que vi na internet. Eu vivi isso, conheço ele, sei onde ele mora. Depois, muitos de nós tentamos falar com ele muitas vezes, e ele nunca mais quis conversar com nenhum dos alunos e colegas da escola. A última vez que eu soube de informação, ele estava bêbado e não queria mais saber de Deus nem da igreja. Gente, a crise de fé chega repentinamente porque fatalidades acontecem com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode acordar um dia tranquilo, feliz, na mesa do café, celebrando a alegria de estar em família, e à noite estarmos em lágrimas, sofrendo perdas irreparáveis. Qualquer um de nós. Como é que a fé se sustenta no dia que o infortúnio chega na nossa porta? Para alguns, a única saída é simplesmente não crer mais. Eu não creio mais. Eu desligo esse botão, eu corto esse fio, eu desconecto por completo de tudo que eu soube, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu sempre acreditei. Mas alguns outros, ao enfrentar a crise de fé, e essa percepção eu tive de um excelente pastor, que foi um mártir no tempo do nazismo, e ele escreveu sobre a crise de fé numa carta a um amigo. E ele falou de uma outra possibilidade que a crise de fé traz. Muitas vezes lidar com uma crise, com uma situação que coloca em xeque tudo que a gente sabe de Deus, pode causar uma segunda saída e um segundo efeito. Às vezes, na tentativa de preservar a fé em Deus, a gente decide sacrificar o amor a Ele. Muitas vezes acontece da pessoa ainda continuar crendo em Deus, mas não conseguir amá-lo mais. Você vai ver pessoas que vão dizer isso: eu creio que Deus é todo poderoso. Eu creio que Ele podia ter evitado que isso acontecesse, mas por Ele não ter feito isso, eu não consigo mais amá-lo. Eu não consigo mais adorá-lo. Eu não consigo mais vê-lo como um Deus bom, apesar de crer que Ele é todo poderoso. Às vezes você, para não sacrificar a fé, sacrifica o amor. Mas a crise de fé te dá uma terceira alternativa, porque às vezes, para não sacrificar a fé e o amor, você sacrifica Deus. E muita gente faz isso, porque a crise está posta justamente, gente, na tensão que há entre soberania e bondade de Deus. E muitas vezes a crise é tão severa que a gente não consegue mais compatibilizar essas coisas em Deus. E aí a saída para algumas pessoas é sacrificar uma dessas coisas. Bem, se Deus é bom e não fez nada, é porque Ele de fato não podia fazer. Porque se Ele podia fazer e não fez, é porque Ele não é tão bom como eu pensava. E acredite, isso são correntes teológicas. Eu daria o nome dessas vertentes teológicas que são reflexões contemporâneas sobre Deus. Existem teólogos que creem nisso. Deus não é o Todo-Poderoso, porque Ele ama. E se Ele ama mesmo, Ele não pode ser o Todo-Poderoso, porque como pode amar e não fazer nada se Ele pode tudo? E aí você, para dormir em paz, você sacrifica a soberania. Mas às vezes você sacrifica também a bondade. Não, Deus é todo-poderoso, mas Ele é um carrasco. Ele não é bom como eu imaginava. Eu estou dando essas imagens, meus irmãos, elas parecem chocantes, vocês estão se olhando assustados para mim. Mas é a cena da crise do salmista. E se vocês lerem, vamos abrir o texto para vocês perceberem que a coisa é séria. O texto começa ele dizendo: de fato Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aí o verso 2 ele diz: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Em outra versão ele diz: quase que eu escorreguei, eu quase que perdi a fé.
quase que eu literalmente morreria, quase que eu perderia por completo o amor a Deus e a fé em Deus. Eu quase que escorregava. Ele diz, eu estive com o pé na beira do penhasco, quase que eu fracassava. Eu enfrentei uma grande crise. E aí, se você começar a ler, eu peço que vocês olhem o texto. E ele vai, a partir do verso 3, dizer por que ele quase morria. Quase que a sua fé naufragava. E naufragava por quê? Qual é a causa da crise dele? A causa da crise dele é a causa da crise de muitos de nós. É a crise de lidar com a maldade e a injustiça do mundo. É a crise de olhar de um lado e ver o justo e o ímpio, e perceber que muitas vezes o justo, que é bom, que é íntegro, que é correto, que tem boas intenções, que ajuda as pessoas, que se sacrifica, é aquele que sofre, é aquele que padece. O texto fala disso. Olha o verso 14, ele falando acerca dele como justo. Eu sou afligido toda manhã eu sou castigado. É aquela sensação de que as pessoas boas sofrem a impunidade de um sistema corrompido. Se você não tem dinheiro, não tem bons contatos, boas influências, você perde a vez. A causa é dada ao outro, que pode comprar, que pode subornar, que tem a influência de contatos, de amizades. A crise de Asaf é essa crise, de um mundo que é injusto, que parece que premia os maus, que parece que bonifica e beneficia os ímpios. E ele vai falar disso. Olha a partir do verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve com um manto. Olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que os ímpios, na sua impiedade, eles têm basicamente 4 coisas que ele diz nesse texto. Eles têm vida tranquila, eles morrem tranquilo, eles não sofrem como os demais sofrem. Por quê, Senhor? Por que os homens maus têm saúde, vendem saúde? Eu estou aqui, coração bom, ajudo as pessoas, procuro ser honesto, íntegro, correto, e vivo no hospital. Olha o diagnóstico do último exame, olha a minha situação, e aquela pessoa vende saúde, colesterol baixo, não tem hipertensão, um homem mau, mata, faz todo tipo de maldade. É a crise de Asaf. Ele tem crises ao ver a prosperidade do ímpio. Olha como eles são fartos, olha como eles são ricos, olha como eles prosperam. Ele se sente inquieto ao ver o prazer incontido dos homens maus, se deleitando, se locupletando, e não há ninguém que faça nada. É isso que ele está dizendo. Deus, eles têm uma vida boa, e eles são maus. Ele fala da maldade. Se você ler a partir dos versos 6, ele vai falar dessa maldade. Eles vão dizer, eles ostentam orgulho como se fosse um colar, eles se vestem de violência e maldade, eles vivem de tramar planos perversos contra o próximo, eles blasfemam contra ti, Deus. O Senhor não vê? Os homens maus blasfemam contra ti, falam de ti, te desonram, te odeiam. E aqueles que te amam, aqueles que te servem, aqueles que vivem na igreja, aqueles que ajudam as pessoas, aqueles que se sacrificam, sofrem privações, sofrem doenças, sofrem inquietações, problemas familiares. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo como esse mundo é injusto? O Senhor não está vendo como essa balança é 2 pesos e 2 medidas? O Senhor não está vendo como essa justiça, ela é literalmente cega para ver aquele que é desvalido, aquele que não tem quem olhe para ele, que olhe por ele, que se compadeça dele, que pleiteie a sua causa. O Senhor não vê? O Senhor não vê a desigualdade? Recursos que são distribuídos de modo desonesto, é muito para uns poucos e poucos para muitos. Não é justo. Essa é a crise de Asaf. Talvez você tenha essa crise amanhã, quando descobrir o resultado das eleições desse país, de se sentir assim, como é injusto. Não é justo.
Por que que o mal reina? Por que que o mal governa? Por que que se escolhe o pior? Por que que aqueles que têm boas intenções e que de fato são abnegados, altruístas, não ocupam cargos de poder e influência para de fato ajudar as pessoas? E quem se locupleta, enriquece ilicitamente, suborna, corrompe, está lá, senta na cadeira, governa. Essa crise está aí, gente. É a crise de Asaf, a crise do mundo injusto. E o que é pior, é a sensação de que a gente faz o bem e no final só faz sofrer. Só faz sofrer. Não há bem e vantagem nenhuma em fazer o bem. É só sofrer. O senhor não vê isso? Eu queria olhar com vocês, meus irmãos, porque a crise está aqui e eu estou descrevendo ela da forma mais cristalina para vocês. Porque agora a gente entra num ponto em que o salmista no meio da crise não enxerga. E eu sei que se você está passando por isso, um dia passará, ou irá passar, que Deus o proteja disso. Normalmente, nos dias dessas crises, a gente fica cego para algumas coisas. O salmista descreve isso, se você ler o verso 22, quando ele recobra a lucidez, ele enfim agora está enxergando as coisas com clareza, ele chega a dizer de si: eu estava embrutecido sem entendimento. E eu gosto dessa expressão que ele usa, para falar que a crise da fé, ou a crise de fé, ela nos cega para algumas coisas. Ela vende os nossos olhos para algumas coisas que a gente precisa saber, e o salmista só percebeu isso depois que os seus olhos foram abertos. Do que é que a crise de fé nos priva de ver? Preste atenção no texto. O que a crise de fé faz conosco? A primeira coisa que a crise de fé faz é que ela nos impede de ver a maldade do nosso próprio coração. O mal é o outro. O ímpio é o outro. Quem merecia a punição é o outro. Quem merecia sofrer era o outro. E aí eu me coloco no lugar de juiz em que sou justo e bom, e assim eu não percebo a maldade do meu coração. Esse texto, ele não é escrito no meio da crise. Esse texto é um testemunho de uma crise superada, gente. É mais ou menos um culto da manhã. Imagina a consagração amanhã e chegar um dos líderes da igreja, sentar aqui: meus irmãos, eu queria dar um testemunho. Pois não, eu queria dizer para vocês que eu quase me desviava. E aí começa a contar o que aconteceu. O Salmo 73 é isso. Ele não escreve no meio da crise, ele escreve como um testemunho do que ele viveu e de como ele superou. Portanto, o seu olhar é de retrospectiva. E isso permite a ele, inclusive, enxergar o que estava no seu coração. E quando você lê o verso 3, você vai perceber. Ele vai dizer: eu invejava os arrogantes. Ele vai dizer: os meus olhos estavam tomados de inveja. E aqui é um indicador importante para a maldade que está ocultada no coração do salmista, e ele não percebe. E é a inveja que está no coração dele, que faz ele enxergar da forma que ele enxerga, e refletir um problema que normalmente está no coração das pessoas que se sentem boas demais no mundo que é mal demais. E qual é o problema? É o orgulho espiritual. Ou palavra que a gente pouco fala, mas, gente, não há pecado tão grave, tão terrível no coração humano como o orgulho. O orgulho é a célula máter da iniquidade, da maldade. Foi o orgulho que tirou Satanás do céu, gente. Foi o orgulho que trouxe soberba ao seu coração e trouxe à sua mente a pretensão de subir e ser semelhante ao Altíssimo. E às vezes a gente, sem perceber, é tomado de orgulho. Nos sentimos bons demais. Se, num lado inverso, nós não podemos aceitar o fato de que, se eu estou sofrendo é porque fiz alguma coisa errada, mas, por outro lado, o orgulho pode gerar no meu coração a pretensão de não querer sofrer porque sou bom. E a gente pode ser tomado desse sentimento, dizer: mas não, eu não mereço sofrer isso. Olha quem eu sou, Senhor. Olha o que eu tenho feito. Olha como eu vou para a igreja, eu não perco o culto, eu pago o dízimo, eu dou minhas ofertas. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, por que eu estou passando isso?
E a gente, sem perceber, está sendo orgulhoso, porque você está com isso pretendendo que você não merece passar coisas difíceis e crises. É como se Deus fosse obrigado a bonificar você e te pagar e te recompensar pelo bom homem, pela boa mulher que você é. Isso é orgulho, gente. O orgulho é uma forma de egocentrismo muito mais sutil do que a autoelogio, do que a inclinação nossa de querer controlar tudo. O orgulho nos separa de Cristo, nos empurra para a nossa própria autonomia, nos impede de progredir nos caminhos da fé e da santidade. Um grande teólogo da igreja chamado John T. Edwards, ele escreveu uma obra sobre orgulho espiritual. E ele descreveu algumas coisas sobre a pessoa que é espiritualmente orgulhosa. Preste atenção. Ele diz assim: a pessoa espiritualmente orgulhosa se considera cheia de entendimento e se sente que não precisa de instrução. Por isso ela se mostra pronta a rejeitar o ensino que outros lhe oferecem. Já viu o crente orgulhoso? Não, eu não preciso, pastor. Esse ensino é para aquele irmão ali. Aí a gente está ouvindo a mensagem, fala, Senhor, e não é que a gente está falando para a gente está pensando em alguém que merecia ouvir aquilo. Cuidado com o orgulho espiritual, meu irmão. Pessoas orgulhosas tendem a falar sobre os pecados dos outros, ou seja, sobre a miserável ilusão dos hipócritas, sobre a indiferença de alguns crentes que sentem amargura, ou sobre a oposição que muitos crentes demonstram para com a santidade. Edwards fala que a pessoa espiritualmente orgulhosa encontra nos outros crentes o erro de falta e do progresso que na verdade está nela. A pessoa espiritualmente orgulhosa, ela fala sobre quase tudo que percebe nos outros, fazendo com grosseria e com uma linguagem bastante severa. Normalmente, pessoas espiritualmente orgulhosas são legalistas, são moralistas, fiscalizam condutas. Em geral, a crítica de tais pessoas, diz Edwards, se dirige não apenas contra a impiedade dos incrédulos, mas também contra os verdadeiros filhos de Deus e contra aqueles que são seus superiores. Perceba o pecado de Asaf. Ele diz: eu tive inveja. A inveja, ela é produto do orgulho e da cobiça. O pecado mata é o orgulho. O pecado que gera todos os demais é o orgulho. O orgulho gera a cobiça gera a inveja. E o invejoso não quer ser como o outro. O invejoso, ele quer ter o que o outro tem. O invejoso, ele não admira a pessoa ou alguém para chegar àquele ponto e ser como ele. Não, ele quer aquilo que aquela pessoa tem. Ele quer que tenha ele e o outro não tenha. Ele quer ter a satisfação de que aquilo que está no outro seja arrancado do outro e seja dado a ele. A inveja, gente, é produto da cobiça, do óleo que cobiça, dos olhos que desejam, dos olhos que não se saciam. Mas a cobiça é produto do orgulho. O orgulho está lá, às vezes encapsulado e disfarçado dentro da gente, gerando inveja, gerando cobiça. E Asaf, quando se trata dessa crise, ele chega num ponto de olhar para trás e dizer: eu tive inveja do ímpio, eu invejei o homem mau, porque eu desejei ser como eles, ter as coisas que eles têm. Eu tive inveja da prosperidade deles, da saúde deles, eu tive inveja do quanto eles vivem felizes com as suas famílias, eu tive inveja de ver como eles morrem bem. Ele diz isso: eu tive inveja. Eu quase morria e quase me desviei porque eu tive inveja. Ou seja, ele está completamente cego para a sua maldade interior. Mas há um segundo problema, gente, que a crise de fé faz. Ela distorce quem é Deus e sua ação no mundo. Tenha muito cuidado se você enfrentar um dia uma crise de fé. Nesse dia você poderá ser tentado a achar que Deus não é justo como você sempre pensou. Você pode ser tentado a achar que Deus não é todo poderoso como você sempre acreditou. Mas em terceiro lugar, a crise de fé, ela perverte o nosso juízo da realidade. A gente começa agora a recortar a realidade e não perceber o quadro todo. A gente começa a ver a realidade como se fosse uma fotografia, quando na verdade é um filme.
E é isso que Deus vai fazer o salmista ver depois. Quando ele diz, os ímpios só prosperam, aí Deus vai dizer, será mesmo? Os ímpios morrem bem, felizes, será mesmo? Você olhou direito? Os ímpios, sabe, esbanjam saúde, será mesmo? Será que você está olhando o filme todo ou é só uma fotografia? Porque esse é o problema do invejoso. O invejoso, ele normalmente olha só o recorte da realidade da pessoa que ele inveja. Ele não percebe suas dores, suas lutas, o que ele fez para ter o que tem. O invejoso olha para o carro da pessoa e deseja o carro, mas ele não sabe o que custou o trabalho, sabe? A gestão financeira que ele precisou fazer, a renúncia que ele precisou fazer. O invejoso faz um recorte e ele grava na mente uma cena de uma realidade que é mais complexa, não é uma fotografia, é um filme. E é isso que Deus faz Asaf ver. Você está vendo só um pedaço. Você acha que ele é tão feliz como você pensa? Você sabia que ele, para dormir de noite, precisa tomar 12 comprimidos? E você, sem nenhum real no bolso, com um monte de dívida para pagar amanhã, se o despertador não tocar, você acorda meio-dia? Sem ter tomado nenhum chá de camomila? Será que ele é tão feliz assim? Será que o ímpio é tão bem sucedido como você pensa? Você que pensa. Tem ímpio que abriria mão de tudo para ser o menino pobre que foi lá atrás e feliz. Porque aprontou tanto para ter o que tem, mas isso lhe custou família, casamento, filho, amor, companhia. Aí você olha a foto do jornal, a foto da revista. Vai lá e vê a vida dele. Vê como é que ele vive quando ele chega em casa e tranca a porta. É isso que o texto vai fazer. É isso que Deus vai fazer Asaf perceber. Você está vendo uma realidade recortada, parcial. Você está tendo inveja de uma imagem que é idealizada de alguém. Você está invejando algo de alguém que é uma imagem fantasiada pela sua cobiça. Não é assim, essa pessoa não é tão feliz como você pensa. Sabe, essa realidade que você está vendo bonita, tem crise no casamento, na família, nos filhos, tem crise de saúde, tem sentimentos de infelicidade, mesmo tendo tudo. Porque a crise de fé faz a gente recortar a realidade. É incrível, gente, a crise, ela é algo tão terrível na nossa vida, que ela corrompe o nosso julgamento das coisas. Eu percebo isso, por exemplo, nos filhos de Israel, quando eles vão caminhando no deserto. Quando eles têm suas crises de fé, eles começam a ter saudade do Egito. Gente, que ser humano em sã consciência tem saudade do tempo que foi escravo? Eles têm. E o que é pior, a mente em crise começa a selecionar as coisas boas e recortar aquelas imagens como aquela realidade, como se a realidade fosse só aquilo. Aí eles se lembram o quê? Das panelas de carne, se lembra dos pepinos, das cebolas, mas não se lembra do chicote, das humilhações, dos constrangimentos, da escravidão, porque é isso. Você está hoje na fartura, abençoado, e fica, a crise te faz olhar, como eu era feliz, feliz nada, feliz é agora. Você é crente, você é servo de Deus, você tem teus filhos, você era feliz nada. Você recorta um pedacinho e diz, olha, como eu era feliz, o que? Feliz você é hoje, por servir a Deus, por ser amado pelo Senhor, por ter sido alcançado pela graça de Deus. Porque a crise faz a gente olhar e desejar uma vida que era uma coisa terrível. Só que a crise faz recortar um pedaço da cena e dizer, olha ali como era boa aquelas panelas de carne. Eu quero voltar para o Egito. Voltar para o Egito? Cara, tu era escravo. Vivia chorando para sair de lá. Você vivia chorando para sair de onde você saiu e agora quer voltar. Orou a Deus por essa esposa e agora quer separar. Desejou ter uma família e agora quer abrir mão de tudo. A gente está vendo isso. Porque você achou que era assim família da propaganda da margarina?
Tem crise em casa, tem luta, tem questões para resolver, tem menino para banhar e levar para a escola. Tem enfermidades que chegam na sua casa de madrugada e você tem que acordar e literalmente perder a noite inteira. Você tem. Qual é mais você tem? De uma vida num paraíso em que sinos são tocados de manhã, violinos. Não, bem-vindo ao mundo real. Ele é de dor, ele é de crise, é de injustiça. Mas você tem um Deus que tem cuidado de você. É isso que o salmista não consegue ver na crise. Porque a crise perverte, gente, o nosso juízo da realidade. A gente pega e fica olhando uma fotografia quando na verdade é um filme. Mas há uma coisa pior que a crise faz, e ela fez com o salmista. Ela pode tirar de nós a motivação de uma vida justa e santa. Ele diz isso, olha o verso 13. Ele diz assim, com certeza, gente, isso aqui é muito pesado, ainda bem que Deus ama a gente e não castiga a gente por dizer isso. Porque ele inclusive entende quando você está em crise. Ele diz, com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar minhas mãos na inocência. O que ele está dizendo assim, foi besta em ser crente, honesto, pagar minhas contas, acaba ruim daquele ali, não paga as contas, não fala a verdade, é ruim, que faz medo, está aí, feliz da vida, prosperando, eu aqui, sofrendo. Estou sendo bobo. Eu vou fazer igual todo mundo. Não tem uns que faz isso, né? Eu vou fazer igual todo mundo. Você vou ficar nessa aqui, sofrendo. Todo mundo faz e se dá bem, só eu. O pior é quando o ímpio diz isso para você. Rapaz, é só tu mesmo, que aqui todo mundo faz. Tu só não tem a tua parte porque não quer, porque todo mundo tem o seu pedacinho aqui desse bolo. Misericórdia mesmo. E aí é que o salmista está dizendo, foi inútil. Foi inútil ser correto, foi inútil ser íntegro, foi inútil guardar o meu coração puro, foi em vão. Foi em vão porque no final eu estou apanhando todo dia e o ímpio que é mal, recompensado, prosperando, vendendo saúde. Isso aqui é resultado da crise. É por isso que muita gente se lamia na corrupção. É por isso que muita gente se vende por aquele trocadilho, aquele suborno. Porque ele diz, todo mundo faz mesmo. O que presta aqui nesse país? Do maior ao menor, todo mundo faz isso. Por que eu não vou fazer também? E aí faz. A crise pode te precipitar na queda, na destruição, de achar que você está sendo ingênuo, de conservar a vida santa e pura. Mas o texto vai nos mostrar como a crise foi superada. Se os irmãos músicos quiserem, já podem vir se aproximando, porque eu já vou entrando já para a reta final desta palavra. Como eu falei, o texto é um testemunho, meus irmãos. Este texto não é o salmista escrevendo como muitos outros salmos no meio da crise. Ele está falando depois de ter passado pela crise. Portanto, ele tem percepção clara, inclusive do seu próprio coração, do limite do seu olhar, da sua visão, do embrutecimento do seu entendimento, como ele fala. Ele diz, eu estava como um animal, embrutecido, em pensar isso de Deus, em pensar isso da realidade. Mas como é que essa crise foi superada? E aqui está um caminho que, ao meu ver, é um caminho que Deus apresenta para a gente enfrentar também nossas crises. E a primeira coisa que o texto nos mostra está no verso 15. A crise é superada em primeiro lugar quando a gente firma o compromisso de não agir como os ímpios. O salmista diz isso. Eu não falarei como eles. Eu não serei como eles. Eu não traria isso ao teu povo. Eu não traria essa desonra aos filhos do teu povo. Talvez você tenha sobrevivido até aqui. E hoje, mais uma vez, você vai precisar dizer, eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou me corromper. Eu não vou vender meu coração. Custou caro demais para que eu entregue ele por alguns míseros reais. Não compensa. Eu tenho um valor eterno. Custa mais do que todo o dinheiro desse mundo, o preço que foi pago por mim. Eu não estou à venda. Não é verdade que todo homem tem um preço.
Aliás, tem. Mas o meu preço é o preço do sangue de Jesus. O vil metal não paga. O suborno e um trocado não paga. Custou o sangue imaculado do Filho de Deus. Minha alma vale mais do que o dinheiro do mundo todo. E é isso que o salmista decide. Ele diz: eu não falarei como os ímpios. Eu não agirei como eles. Eu não sentarei no meio deles. Eu não serei como eles. Eu não traria essa desonra para os filhos do teu povo. Eu não escandalizaria o teu povo dessa forma. Eu estou quebrado, eu não estou entendendo. Eu estou tomado de dor, de angústia, de perturbação. Mas isso não me levará à queda e à ruína. Eu conservo a firme decisão de permanecer fiel a Ti e à Tua palavra. Levante a sua mão esta noite. Que Deus te fortaleça no dia mau, meu irmão. Fique com a mão levantada um pouquinho. Que Deus te dê ânimo no dia mau. Que Deus dê força ao teu coração para dizer não quando você mais precisar. Que Deus te dê força moral de dizer não quando você se sentir num beco sem saída e parece que o único escape é fazer o que você sempre disse que não faria. Receba esta palavra. Você vai continuar fiel ao teu Deus. Você não vai fazer. Você escapou até aqui. O laço vai ser quebrado. Você vai escapar de novo. Você vai escapar de novo. Deus está abrindo um caminho. Eu estou falando para alguém aqui, gente. Eu não jogo conversa fora nesse púlpito. Deus vai abrir um caminho para você. Porque Satanás é ardiloso. Ele fica cercando a gente, achando o dia da nossa fraqueza, achando o dia do nosso desespero. Ele fica rondando até encontrar a gente um dia que não tem para onde ir. Mas nesse dia Deus abrirá um caminho. Nem que seja preciso abrir um mar para você passar. Você vai passar, você vai escapar. Receba esta palavra, você vai escapar. Deus está providenciando um escape para a tua vida. Você não vai precisar se corromper para escapar dessa luta. Aleluia. 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 Eu não desonrarei, meu Deus. É o José na casa do Potifar. Sua mulher o tentando. Talvez a chance ali, gente, de quem sabe ter posição naquela casa. De ser um amante da esposa do seu patrão. E quem sabe usufruir de benesses naquela casa. Mas ele diz: eu não farei isso com meu Deus. Eu não farei isso com meu Deus. Eu não farei isso com meu Deus. O meu corpo não está à venda. Eu não farei isso com meu Deus. Eu não desonraria o meu chefe. Eu estou debaixo do teto dele. Oh, meu irmão, você pensa que não consegue dizer? Você vai dizer. Deus vai te dar escape. Eu sinto de falar isso. Deus vai te dar escape. Mas há uma coisa que o salmista faz, além de permanecer firme, da firmeza moral de não agir como os ímpios. No verso 17, ele decide ir até o santuário. Olha o verso 17, ele diz: vamos do verso 16, eu só refleti para compreender isso. Eu achei que era tarefa pesada demais para mim. O que ele está dizendo assim: eu não consegui entender, Senhor. Essa conta não fecha. Um Deus justo e bom e um mundo injusto, um mundo mau. Eu não conseguia conciliar essas coisas. Eu estava sem resposta, eu estava sem entender. Aí quando ele diz no verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando eu entrei na casa de Deus, aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. A primeira coisa que a crise de fé tenta fazer com você é te afastar desse lugar.
você perde o ânimo, você perde a alegria. Muitas vezes você fica cheio de razão. O orgulho espiritual é uma coisa terrível, porque você se afasta e fica lá longe se sentindo mais crente do que todo mundo aqui. Tem gente assim, que está em casa agora assistindo o culto e se achando mais crente do que todo mundo aqui. Você não é mais crente, você está cheio de orgulho. Você deveria se converter e voltar para Jesus. Aí a pessoa fica em casa cheia de razão. A igreja está corrompida. A igreja está corrompida. Eu não vou mais para a igreja. Eu sou a igreja. A crise te matou, mas Deus vai te trazer a vida de novo. E Ele vai fazer isso primeiro matando esse orgulho do seu coração. Você não é tão bom como pensa. Ninguém é tão bom como pensa. Aliás, se você pensa que é muito bom, você já está com muito orgulho. Eu entrei no santuário. O que acontece quando se entra no santuário? Aqui só essa parte daria a mensagem, gente. Há duas coisas que acontecem com o salmista quando ele entra no santuário. Primeiro, ele recobra a consciência do governo justo de Deus. Porque quando ele entra no santuário, ele ouve os hinos, ele ouve a mensagem. Deus governa, Deus é bom, Deus é santo, Ele não perdeu o controle das coisas. Aí a mente do salmista vai sendo mudada, e ele começa a visualizar agora um quadro e uma cena que estava completamente obscurecida dos seus olhos. Spurgeon diz uma coisa interessante: a mudança que se dá no coração do salmista ao entrar no santuário é que Deus deixa de ser um objeto da sua observação e passa a ser objeto da sua adoração. Eu não estou mais julgando Deus. Eu não estou mais olhando para Ele e tentar entender como se fosse uma experiência de laboratório. Eu estou agora prostrado e dizendo: Deus, eu continuo sem entender tudo, mas Tu és Deus, Tu és bom, Tu és justo, Tu és perfeito, Tu não mudas. Deus, eu continuo sem entender tudo, mas eu Te amo. Eu sou barro, eu sou pó e Tu és Deus. Eu sou finito e Tu é infinito. Eu sou criatura, Tu é Criador. Eu sou obra das Tuas mãos. Assim como o barro não pode dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Eu não posso dizer isso para Ti. Tu és o Criador. Ao entrar no santuário, ele é lembrado da bondade de Deus, do Deus bom. Ele diz isso no texto, gente. Ele diz: Deus, Tu tens estado comigo, Tu tens me guiado pela vida. E ele diz algo tão maravilhoso. Ele diz: Senhor, Tu me guia na jornada da vida, e no final dela Tu me receberás em glória. Se o ímpio se precipita na morte, na destruição, não, eu estou indo para um encontro glorioso contigo, porque Tu estás do meu lado, de mão dada, e quando terminar essa vida, o Senhor já está lá do outro lado me esperando para me receber. Nada me separa de Ti. Eu tenho a Ti. Eu tenho a Ti, é isso que ele diz: eu tenho a Ti, Deus, eu tenho a Ti. Eu tenho a Ti, e é Senhor o bastante para mim. Eu tenho a Ti no céu, eu tenho a Ti na terra. Quem mais eu deveria querer? O que mais eu deveria desejar? Tu és minha porção, Tu és minha herança. Tu és tudo que eu preciso e tudo que eu desejei. Ficamos de pé nesta hora em nome de Jesus, meus irmãos. Deus é bom. Deus é bom. O ímpio se precipita na morte. Sua vida é cheia de ciladas e armadilhas. O justo caminha passos seguros, guiados por um Deus que nunca lhe deixa. Olhe para mim. Eu quero terminar esta palavra falando que este salmo, ele aponta para Cristo como tudo que tem no Antigo Testamento.
Porque há um homem que há 2000 anos atrás esteve aqui. E ele, como nenhum de nós, enfrentou a pior face de um mundo injusto. Há alguém que sofreu mais no mundo injusto como Jesus de Nazaré? Quem poderia sentar do lado de Jesus e dizer: eu fui como o Senhor foi, eu nunca pequei? Nenhum de nós aqui é isento de falhas morais, pecados, pensamentos maus. Mas existiu um homem há 2000 anos atrás e teve aqui no meio de nós, que ele nunca pecou. Ele nunca cometeu nenhum engano. Esse homem só fez o bem, só ajudou as pessoas. No final, esse homem foi objeto de um complô, de uma armadilha, de uma armação de homens ímpios, que na calada da noite forjaram um julgamento injusto para ele. Acusaram ele de um crime que ele não fez. No final conseguiram trocá-lo por um condenado, merecedor da morte. Você quer sentir a injustiça mais terrível como esta? Um homem bom que nunca pecou assumiu o lugar de um ladrão e foi morto, a morte que seria justamente desse ladrão. Esse homem, diferente de nós, ele nunca cogitou fugir da cruz. Ele foi até o fim. E ele foi até o fim para nos lembrar que você é amado de Deus, que nada poderá separar você do amor que está nele, que está em Cristo Jesus.